Oi povo, vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu tô aproveitando a hora do almoço, estou dando a sopinha à minha bebê que está aqui do lado. Então, né, se vocês ouvirem algum barulhinho de bebê, né, ela tá fazendo aqui a sua hora da papinha. Tem aparecido muitos vídeos de pessoas que se casaram com estrangeiros, né, mulheres que se casaram com estrangeiros e aí deu tudo errado. Descobriu que o príncipe era um sapo, perdeu a guarda dos filhos, entre outros. E esse tema está bastante em alta, pelo menos aqui na minha timeline do YouTube, né? Deve ser porque eu provavelmente assisti alguns desses documentários, né? De relatos de mulheres, e aí um puxa o outro, né? Mas tem uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Que é sobre a Europa em si. A Europa não vai ajudar você. E quando eu pensei nesse tema, né, a Europa não vai ajudar você, eu pensei em dar um aviso para aquelas pessoas, né, estrangeiras que decidem imigrar para a Europa e acham que vai ter os mesmos direitos que tinha no Brasil ou seja lá de onde que a pessoa sair. Mas acabou que esse assunto, né, de você não ter uma ajuda na Europa, cabe muito bem com esse assunto de mulheres que se casam iludidas com estrangeiros, achando que vai ser tudo mil maravilhas e que se acontecer algo de errado vai ter o mesmo suporte que teria no Brasil. Mas a realidade é bem diferente, tá? Não é que na Europa não tenha leis, né, pra proteger as mulheres. Tem, mas no caso você não vai ser apenas uma mulher, você vai ser uma mulher estrangeira. E é claro que a Europa, no caso, vai proteger os europeus. Cada país aqui vai proteger o seu. Então é muito comum você ver mulheres que saem do Brasil com muita ilusão de que, eu vou pra tal país e lá eu vou arrumar um gringo e aí vai ser tudo mil maravilhas, mas não pensa no futuro, né? E se acontecer algo errado? Eu acho que é muita coragem, né, daquelas pessoas que decidem casar com estrangeiros que não têm a mesma cultura, os mesmos pensamentos, até uma piada que você contar, às vezes o estrangeiro não vai entender, porque ele não vive no mesmo ambiente que o brasileiro. O brasileiro tem o humor próprio. Por exemplo, eu vivo atualmente em Portugal, né? Não sou casada com estrangeiro, tá? Eu já vim pra cá casada. Mas enfim, né? Não interessa. Então, tipo, aqui onde eu vivo, Portugal, eles têm o humor próprio deles. Então, né? Algumas coisas eu não vou entender e eles entendem entre si. Isso é completamente normal, assim como o brasileiro se entende, né? Às vezes a gente vem pra Europa, acha que o pessoal aqui é cara fechada, é muito rude. Mas não, pra eles, eles vivem normal. Os estranhos somos nós, né? Os estrangeiros que viemos morar na terra deles. E eu vejo muitas pessoas no YouTube falando que namora com gringo, casou com gringo e passa aquele ar de que tudo é perfeito, que é o brasileiro que não presta, porque elas sofreram foi com brasileiro e agora tá tudo certo com gringo. Mas isso tudo é uma grande ilusão. Nós sabemos que nenhum casamento é perfeito, né? Inclusive pessoas que são brasileiras e casam entre si, elas vão ter problemas, dificuldades como qualquer outra. Imagina você casar com alguém que às vezes nem sabe o que você tá falando. Acredite se quiser, tem gente que se casa fazendo mímica praticamente, porque não tem o mesmo idioma do parceiro da parceira. Então, pra mim, é meio bizarro, né? Você querer compartilhar e se tornar uma só carne com uma pessoa que não tem nada a ver com você e nem entende do que você tá falando. E quanto mais entender o que você tá sentindo, suas dores, suas queixas. Então, sinceramente, eu não sei como isso vai pra frente, a não ser que uma pessoa, um dos lados, se anule totalmente. E eu nem vou entrar aqui em umas questões mais graves, né? Tipo, eu vejo muitas mulheres que são cristãs no Brasil e resolvem se casar com árabes muçulmanos e vão para países que são regidos pela lei da Sharia, se não me engano é assim que fala. E isso pra mim não faz o mínimo sentido, porque não tem como dar certo, a não ser que a mulher se anule totalmente. Inclusive ela deve abdicar até da religião dela. Pode até ser que no começo, né, o cara joga aquela lábia e fala, não, você vai continuar vivendo do jeito que quiser, vai poder fazer o que quiser, mas a realidade não é bem assim, né? Depois que casa as coisas, né, vão mudar e esses gringos vão pôr as carrinhas de fora. Deixar um pouco de lado essa questão do casamento, né? Nós que somos imigrantes sabemos que não é um mar de rosas quando você migra, não importa se é aquele país que sai nas manchetes do país mais feliz do mundo, mais rico do mundo, vai ter problemas. E o problema principal é, você não nasceu ali, você não faz parte daquele povo e tudo vai ser muito diferente pra você. Inclusive, você pode enfrentar problemas como discriminação, né? Inclusive perante um juiz, voltando agora na questão do casamento, se a mulher casa com um gringo, vai viver lá naquele país e depois acontece alguma coisa, quando ela já tem filhos, ela pode perder a guarda dos filhos. Isso acontece muito na Europa, você sabia? Não é só no mundo árabe, não é só em países com
leis mais rigorosas. Aqui na Europa acontece também. Ah, então quer dizer que a Europa não tem leis que protegem as mulheres? Tem. Aqui tem algumas leis sim, mas aí vem a questão, né? Na teoria tem, na prática, será que a mulher vai conseguir provar que sofreu uma agressão? Na teoria é tudo lindo, gente. Tem leis que protegem, sim, a mulher casada, né, no caso. Mas na prática é bem diferente. Principalmente porque vai ser uma mulher estrangeira contra um cara ali nacional do país, né? Tipo um europeu. Aí entra aquela questão discriminatória também, né? Será que diante de uma corte, de um juiz, né, eles vão levar em consideração a palavra de um europeu que está lá querendo a guarda dos filhos? Ou a palavra de uma estrangeira que eles têm certo preconceito, né? Que não tem prova de nada, não conseguiu provar, não tem testemunhas, que provavelmente essa pessoa nem tem amigos no país, né? Que muitos caras manipulam pra essa mulher não ter contato, às vezes é porque ela não entende o idioma local também, ela não vai conseguir fazer amizade. E se tiver alguma amizade, é muito difícil essas pessoas quererem ir diante de uma corte testemunhar a favor dessa mulher. Aí a mulher não tem testemunhas, não tem marcas de agressão, pode ser um abuso verbal, emocional também, e o cara tá com todas as fichas na mão pra conseguir a guarda da criança e aquela mulher ficar sem os filhos. Se você não sabe, isso acontece muito na Europa. Então a Europa não vai ajudar você, mulher, vai ajudar apenas os deles, porque isso faz parte, né, do país. Cada país vai ajudar o seu. Mas seria bom, né, se todas essas mulheres que ficam postando uma vida perfeita, com, não sei, com árabe, com europeu, com americano, mostrassem a realidade também, né, que muitas mães sofrem sem os filhos. Às vezes o cara é um maluco e a justiça nem dá a guarda pro pai, mas sim dá a criança, tipo, pra adoção. A criança vai pra outra família. Porque aquela mulher tá lá no exterior, ela não tem mais marido, não tem emprego, que muitas vezes elas não trabalham, não tem um lar, uma casa, então elas ficam desamparadas, né? Como o juiz vai dar a guarda? Primeiro, que já tem esse preconceito contra a mulher estrangeira. E segundo, que a mulher não tem condições de ficar com aquela criança. E muitas vezes, mesmo se essa mulher estrangeira, vivendo na Europa, tiver condições financeiras, um trabalho, uma casa, para sustentar a criança, ela ainda vai perder a criança, porque eles podem alegar que ela não tem condição emocional, né, para lidar com isso. Aí, se vocês me perguntarem os métodos que eles usam, os médicos, se vai internar ela como louca, aí eu não sei, gente, a fundo, cada história é de uma forma. Mas o que eu sei é, quando a mulher resolve sair de sua cultura e casar com um estrangeiro e viver no país dele, e tá totalmente à mercê dele, né, tipo, é sustentada por ele e tudo mais, ela vai estar em desvantagem e aquele país não vai proteger ela, a não ser que seja um caso muito extraordinário, assim. Então vai dar uma pesquisada aí se você pretende fazer isso no futuro, casar com um gringo, morar fora do país. Pesquise sobre casos de mães que perdem a guarda dos filhos, seja no mundo árabe, seja na Europa, nos Estados Unidos, onde for. E se ainda assim, depois de ver todas as notícias trágicas aí de mães desesperadas, você ainda quiser casar e formar uma família fora do país com um gringo, pelo menos que você tenha condições financeiras, né? Trabalhe, estude, vá preparada, porque a rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Meu vídeo vai ficar por aqui já, porque eu preciso dar atenção à minha bebê. Se você gostou, deixa um joinha pra mim, inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau!